Gostaria apenas de dizer que Carol e eu estamos absolutamente encantadas com o anúncio de hoje. Bem, não sei bem o que posso acrescentar. O que todas essas mulheres muito corajosas me dizem. É ver para crer. No mundo da realeza, onde cada movimento é calculado e cada palavra cuidadosamente escolhida, ninguém esperava por isso, especialmente a rainha Camila. Carol Middleton, mãe da princesa Kate, e antes considerada uma presença discreta nos assuntos da realeza. Vamos agora falar sobre a mãe da princesa Kate, também conhecida como Super Vovó Carol Middleton. É destaque na edição desta semana da revista People por ter tomado uma decisão ousada e profundamente pessoal que está causando grande repercussão no palácio. Fontes internas afirmam que a rainha Camila foi pega completamente de surpresa e chegou às lágrimas com o que aconteceu a portas fechadas. O que exatamente Carol poderia ter feito para causar uma reação tão emocional? Vamos descobrir. Carol Middleton e a rainha Camila nos bastidores do palácio antes da grande cerimônia do casamento real do príncipe William e Kate Middleton em abril de 2011. Era o grande dia do príncipe William e Catherine Middleton, 29 de abril de 2011. Tudo parecia bem entre as famílias. Carol Middleton e Camila, então duquesa da Cornualha, sorriam educadamente em público, trocando cumprimentos e posando lado a lado e fotos de família. Mas, nos bastidores, as tensões já começavam a surgir. Sutis, não ditas, mas impossíveis de ignorar. Carol Middleton, ex-comissária de bordo, filha de um construtor e uma funcionária do comércio, entrou direto no mercado de trabalho trabalhando para a varejista John Lewis e, posteriormente, como comissária de bordo. Ela construiu uma vida confortável e bem-sucedida, com pura determinação. Ao lado do marido Michael, ela criou a Party Pieces, uma próspera empresa de artigos para festas que ajudou a enviar seus 3 filhos para algumas das melhores escolas do Reino Unido. Ela tinha orgulho da vida que haviam construído, uma vida moldada pelo esforço, não por privilégios. Mas dentro do Palácio de Buckingham, a tradição era profunda, e nem todos viam com bons olhos sua origem de classe média ou sua crescente influência. À medida que o relacionamento de Kate e William se tornava mais sério, Carol notou pequenas, porém marcantes mudanças na forma como era tratada nos eventos reais. Enquanto alguns a tratavam com cordialidade, outros pareciam ignorá-la deliberadamente, oferecendo-lhe frieza e olhares de soslaio. Mais tarde, ela descreveria a experiência como sendo tratada como se nem estivesse presente uma mensagem que dispensava palavras. Era um contraste gritante com Camila, que nascera na aristocracia e se encaixava perfeitamente no molde da realeza. Ela compreendia os códigos não escritos de posição e hierarquia e, segundo relatos, falava frequentemente, em particular, sobre a importância da linhagem e de conhecer o próprio lugar. As tensões aumentaram durante os preparativos para o casamento real. Carol esperava adicionar toques pessoais à grande ocasião, gestos sutis e significativos da família Middleton que refletissem o carinho e a proximidade da família. Mas muitas de suas ideias foram descartadas sem muita conversa. Decisões sobre coisas tão simples como flores ou a lista de convidados foram tiradas de suas mãos, reforçando a ideia de que seu papel era sorrir, acenar com a cabeça e permanecer em segundo plano. Após o casamento, essas tensões não diminuíram. Tornaram-se mais silenciosas, mas mais intensas. Carol começou a notar mudanças em sua proximidade com Kate. Embora Kate continuasse a desempenhar seus deveres reais com graça e elegância em público, Kate Middleton estava assumindo suas responsabilidades reais, enquanto a futura rainha retornava às suas obrigações reais. Carol podia ver o impacto disso. As visitas se tornaram menos frequentes. Os momentos a sós eram frequentemente interrompidos ou remarcados. O Natal, antes uma tradição familiar querida, tornou-se um ponto de discórdia, já que o protocolo real exigia que Kate e William passassem as festas de fim de ano em Sandringham com a família real. Foi uma mudança difícil, não apenas para Carol, mas também para Kate. Ela agora navegava entre 2 mundos muito diferentes. O âmbito estruturado e exigente da monarquia e o abraço caloroso e acolhedor de sua família. Tentar agradar a todos estava lhe causando exaustão?
Então, em julho de 2013, nasceu o Príncipe George. Como mãe dedicada e experiente, Carol, naturalmente, queria estar intimamente envolvida, mas o palácio tinha outros planos. Babás reais foram selecionadas e horários rígidos foram impostos, deixando pouco espaço para a avó presente que Carol tanto almejava ser. Alguns acreditavam que a rainha Camila apoiava discretamente essas restrições num esforço para manter a influência dos Middleton sob controle. Quando a princesa Charlotte foi batizada em julho de 2015 na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, a mais nova integrante da família real britânica já tinha oficialmente um nome. A princesa Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge foi batizada no domingo. As divergências entre os dois grupos aumentaram. Carol havia planejado uma pequena celebração privada após a cerimônia oficial, algo íntimo e significativo, mas no último minuto seus planos foram supostamente anulados pelo gabinete de Camila, causando confusão e decepção. O que deveria ser um momento familiar terno se transformou em mais um lembrete de que sua presença nos assuntos da realeza era cuidadosamente controlada. Assim, por baixo da superfície dos sorrisos reais e das aparências majestosas, uma rivalidade silenciosa se desenrolava. Uma rivalidade construída não sobre escândalos públicos, mas sobre anos de rejeição silenciosa, julgamentos não ditos, e uma luta por espaço na vida cada vez mais real de Kate. Mas o que Carol fez para levar Camila a essa espiral descendente? E será que este momento pode realmente abalar a família real? Continue assistindo. A declaração silenciosa que abalou a família real. O clima no batizado da princesa Charlotte em 2015 havia se estabilizado quando o discreto afastamento de Carol Middleton começou a tomar forma. O que antes parecia um esforço sutil para manter a harmonia entre duas famílias muito diferentes. Os Middleton que construíram sua própria fortuna e a família real institucionalmente estabelecida estava sendo substituído por algo muito mais deliberado. Carol, tendo suportado anos sendo educadamente deixada de lado e sistematicamente excluída, tomou uma decisão que, com o tempo, mudaria a própria essência da relação de sua família com o palácio. Embora mantivesse uma postura pública serena, Carol começou a se distanciar da vida na realeza de maneiras que eram ao mesmo tempo elegantes e estrategicamente calculadas. Pessoas próximas começaram a notar sua ausência em eventos onde antes ela estava orgulhosamente ao lado da filha. Sua decisão, embora discreta, carregava o peso de um ato de desafio. Não se tratava de rebeldia, mas sim de reivindicar seu espaço em um mundo que por muito tempo a tratou como uma convidada indesejada. Os anos que antecederam essa decisão foram desgastantes. Desde 2011, ano em que Kate se casou com o príncipe William Carroll, vinha se adaptando a um ambiente não apenas desconhecido, mas também resistente. As tradições da realeza entravam em conflito com seus próprios valores familiares modernos e sólidos, e embora ela nunca tivesse buscado os holofotes, sua presença se tornou uma ameaça sutil à ordem tradicional, um lembrete de que a influência podia ser conquistada, não apenas herdada. Em 2013, com o nascimento do príncipe George, esse conflito silencioso se intensificou. A expectativa de Carol de ser uma avó presente foi frustrada pelos protocolos rígidos que envolviam o berçário real. As babás reais tinham prioridade, e as ofertas de ajuda de Carol eram frequentemente ignoradas. Agendar visitas tornou-se uma negociação complexa, e seus esforços para manter a normalidade para sua filha e netos constantemente encontravam resistência. Não se tratava apenas de classe, tratava-se de controle. Rainha.
A própria Camila, antes uma forasteira, parece ter abraçado o próprio establishment que outrora lhe resistira. Antes conhecida como a outra Camila, agora é a rainha. Ao longo dos anos, ela se tornou uma voz forte na preservação da tradição, incentivando a estrita observância dos costumes reais. E ao fazer isso, segundo observadores da realeza, posicionou-se em sutil oposição à influência de Carol. O resultado foi uma rivalidade tácita entre as duas mulheres, ambas mães, ambas extremamente protetoras, mas de mundos muito diferentes. A tensão atingiu novos patamares por volta do 70º aniversário do Príncipe Charles, em novembro de 2018. O Príncipe Charles está comemorando seu 70º aniversário hoje. Realizado no Palácio de Buckingham, o evento reuniu a extensa família real e seus contatos. Os Middleton, como sempre, mantiveram uma presença digna, mas o tom da noite teria mudado quando Carol ouviu uma conversa entre Camila e um grupo de amigos aristocratas de longa data. Enquanto conversavam sobre a mudança no perfil da elite britânica, Camila teria feito um comentário incisivo sobre a nova riqueza e a importância da herança em detrimento do sucesso financeiro. Embora nenhum nome tenha sido mencionado, a implicação era clara para aqueles que entendiam a dinâmica familiar em jogo. Para Carol, foi como um lembrete final e contundente de que não importava o quanto tivesse trabalhado, o cuidado com que tivesse criado sua filha, ou a elegância com que tivesse lidado com as expectativas da realeza, ela sempre seria considerada diferente. Para Carol, aquele momento não foi apenas humilhante, mas também esclarecedor. O que se seguiu não foi um desabafo ou um espetáculo público, mas uma mudança silenciosa. Ela se afastou das aparições públicas e parou de tentar se inserir em tradições onde sua presença não era mais bem-vinda. Ela parou de insistir em convites, parou de dar sugestões que inevitavelmente seriam ignoradas. Em vez disso, concentrou-se em seu próprio mundo, seus negócios, sua comunidade e principalmente sua família da maneira que ainda lhe era possível. Nos bastidores, porém, Carol era um ídolo. Segundo diversas fontes confiáveis, ela começou a manter anotações detalhadas de cada interação que reforçava sua marginalização. Cada vez que uma visita aos netos era cancelada, cada vez que um plano familiar era alterado sem a sua participação, cada vez que ela era silenciosamente excluída de um momento importante na vida dos netos. Mais intrigante ainda, através da sua vasta rede de contactos empresariais e sociais, construída ao longo de décadas de sucesso empresarial, Carol começou a aprender coisas. Não eram fofocas, mas detalhes. Decisões financeiras, escolhas de gestão de propriedades, padrões de gastos incomuns, coisas que, embora não fossem necessariamente escandalosas por si só, pintavam um quadro mais amplo de como a influência e o acesso eram exercidos dentro do palácio. Algumas dessas descobertas eram pequenas despesas extravagantes, justificadas por necessidades cerimoniais. Mudanças repentinas na distribuição de verbas para caridade ou interesses sobrepostos entre luxo pessoal e obrigações reais. Mas nas mãos de alguém tão discreta e organizada quanto Carol Middleton, esses fragmentos de informação se tornaram poderosos. No início de 2024, o atrito silencioso que já existia há tempos entre a rainha e Carol Middleton começou a ficar visível ao público. Em março daquele ano, no concerto da Prince Louis School em Londres, os observadores da realeza não puderam deixar de notar a atmosfera. Carol e Camila, que antes eram fotografadas lado a lado, estavam em extremidades opostas da sala. Nenhum olhar, nenhum sorriso, nem mesmo a troca cortês de cumprimentos. O príncipe William, sempre o pacificador, foi visto circulando entre as duas mulheres para amenizar a tensão visível, mas a distância entre elas era inegável. Esse evento não foi um incidente isolado, foi o culminar de anos de batalhas silenciosas, julgamentos não ditos e distanciamento calculado. Mesmo assim, durante todo esse tempo, Carol manteve a compostura. Ela nunca se pronunciou publicamente, nunca se permitiu virar notícia.
Ensinou aos filhos o valor da discrição e do respeito e seguiu esses ensinamentos. Ainda assim, o peso emocional de suas experiências era inegável. Ver outros avós da realeza como os netos de Camila serem acolhidos com tanto carinho enquanto ela lutava para conseguir tempo com os filhos da filha era um contraste doloroso. Apesar dos melhores esforços de Kate para criar equilíbrio, as pressões do dever continuaram a corroer os laços que antes davam à sua família um sentimento de união. Desde que se tornou membro da família real em 2011, a Duquesa de Cambridge tornou-se patrona de instituições de caridade e organizações que lhe são muito caras. E embora Carol nunca tenha expressado publicamente a sua frustração, as suas ações foram eloquentes. O seu lento afastamento da vida no palácio não foi uma fuga. Foi um protesto silencioso, uma recusa em ser tratada como algo menos do que uma parceira igualitária na vida dos seus netos. Uma posição não por status, mas por respeito. À medida que 2024 avançava, pessoas próximas ao palácio notaram uma crescente frieza no comportamento da rainha em relação a Carol. Os funcionários reais que antes coordenavam a logística da família Middleton com graça e cordialidade tornaram-se mais reservados. Os convites diminuíram. As interações tornaram-se mais formais. Até mesmo Katia, que por muito tempo transitara entre os dois mundos com notável elegância, parecia cada vez mais dividida, presa entre seu papel na realeza e o crescente isolamento de sua própria família. Nos bastidores, os esforços de Carol continuaram não para retaliar, mas para documentar cada pequena afronta, cada mudança, cada movimento discreto que revelasse mais sobre como o palácio exercia seu poder por trás das aparências impecáveis. Não se tratava mais apenas de dor pessoal. Para Carol, era algo mais profundo sobre legado, sobre garantir que a história de sua família não fosse escrita apenas por pessoas de dentro do palácio. Ela havia criado sua filha para ser forte, compassiva e equilibrada sob pressão. E agora, enquanto Kate estava no centro de uma monarquia em constante evolução, Carol estava determinada a garantir que os valores que havia incutido nela não fossem apagados por títulos ou tradição. Mas o que Carol descobriu que deixou a rainha Camila em lágrimas, e quem mais está envolvido nisso, continue assistindo para descobrir. A maleta que quebrou o silêncio. Sob a superfície impecável do protocolo palaciano e os sorrisos cuidadosamente encenados, algo mais profundo começou a se agitar. O que começou como a preocupação silenciosa de uma mãe, agora ameaça desestabilizar a delicada hierarquia dentro do Palácio de Buckingham. E no centro de tudo, Carol Middleton. Por mais de uma década, ela tem sido a elegante sogra, a organizadora de festas, a personificação da discrição. Mas numa manhã fria, em 6 de fevereiro de 2025, Carol chegou ao Palácio de Buckingham sem imprensa, sem assessores e com uma pasta na mão. O que se seguiu, segundo fontes internas, não foi uma conversa amigável. Foi um acerto de contas. Fontes próximas ao palácio afirmam que a visita de Carol não foi apenas emocional. Foi estratégica. Dentro daquela pasta de couro, documentos reais, registros financeiros, cronogramas, nomes. Não houve nenhum pronunciamento oficial sobre o conteúdo, mas rumores circulam sobre reuniões registradas na Suíça, transferências bancárias feitas por meio de empresas de fachada e um esforço lento, porém, deliberado para afastar os Middleton do círculo íntimo da família real. O que Carol revelou não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de influência. Nos últimos anos, mudanças sutis ocorreram. Convites perdidos, momentos em família discretamente excluídos, funções reais reatribuídas sem explicação. Vistos isoladamente, pareciam insignificantes. Mas em conjunto, Carol percebeu um padrão e não permitiria que continuasse sem controle. E a suposta orquestradora dessa mudança era a rainha Camila. Os presentes na reunião afirmam que a reação de Camila foi atípica. A rainha consorte Elizabeth disse que queria que Camila, a duquesa da Cornualha, fosse conhecida como rainha consorte. Geralmente serena, ela teria saído da sala visivelmente abalada.
Uma fonte próxima à atriz chegou a afirmar que a viu em lágrimas após analisar parte do material apresentado por Carol. A implicação não era apenas financeira, mas pessoal. Um lembrete de que Carol, há muito subestimada, vinha observando e documentando tudo discretamente. Poucas horas após a visita de Carol, as coisas mudaram dentro do palácio. Reuniões foram remarcadas. Assessores importantes, alguns aposentados há muito tempo, foram chamados de volta. Compromissos reais foram adiados sem explicação. O palácio não emitiu nenhum comunicado, mas o silêncio só alimentou as especulações. Camilla desapareceu da vista do público por 10 dias. Quando finalmente retornou em 11 de março para o dia da Commonwealth, sua confiança habitual havia sido substituída por uma postura mais discreta. Especialistas em linguagem corporal apontaram para uma presença mais reservada, menos funcionários e interações mais breves. A rainha consorte nunca havia sido abalada publicamente dessa forma. Entretanto, os funcionários do palácio pareciam divididos. Os próximos a Catarina, segundo relatos, viam as ações de Carol com simpatia. Outros, especialmente os tradicionalistas leais a Camilla, consideravam-nas perturbadoras, mas o clima havia claramente mudado. Havia cautela nos corredores do Palácio de Buckingham. Sussurros em vez de conversas, olhares em vez de cumprimentos. Até mesmo o príncipe William, conhecido por sua serenidade, pareceu estar no meio da situação. Fontes internas dizem que ele começou a consultar assessores que trabalharam com sua mãe, a princesa Diana. O simbolismo não passou despercebido. Diana também enfrentou suas próprias batalhas dentro dos muros do palácio. Agora, os observadores da realeza se perguntavam: será que este foi o momento Diana de Kate? A mídia captou a suspeita. Por que as aparições reais haviam diminuído repentinamente? Por que as lacunas incomuns nas agendas? Até mesmo empresas com alvarás reais estariam revisando suas afiliações. Nada de concreto havia sido comprovado, mas o momento era oportuno demais para ser ignorado. Carol Middleton não fez nenhum comentário público. Ela voltou para casa sem falar com repórteres, sem publicar uma palavra. Mas seu silêncio dizia muito. Ela não precisava levantar a voz. Ela já havia deixado sua mensagem clara. Pela primeira vez em muito tempo, o palácio parecia instável. Não desmoronando, apenas incerto. E essa incerteza em uma família construída sobre o controle pode ser a mudança mais perigosa de todas. Ninguém sabe exatamente o que Carol planeja a seguir. Mas aqueles que observam atentamente entendem uma coisa. Ela não entrou no palácio de Buckingham naquela manhã apenas para expressar preocupações. Ela entrou para lembrar à monarquia que não era apenas a mãe da futura rainha. Ela era uma força por si só. E se a saída lacrimosa da rainha Camilla serve de exemplo, a mensagem foi recebida. Algo mais estava se formando silenciosamente nos bastidores. Um acerto de contas estava por vir. E desta vez, não se limitaria aos corredores silenciosos, nem seria escondido sob sorrisos reais. Agora, todos os olhares se voltaram para o que aconteceu a portas fechadas depois da saída de Carol Middleton. Uma coroa silenciosa. Se a visita de Carol Middleton sinalizou o início de um acerto de contas dentro dos muros do palácio, sua filha Catherine é agora a força silenciosa que guia o rumo de tudo isso. O que começou como sussurros de divisão após a reunião não anunciada de Carol, em 6 de fevereiro no Palácio de Buckingham, se transformou em algo inegável. Uma mudança estratégica visível em presença e poder. E no centro dessa mudança está Kate. Desde o início, nunca se esperou que Catherine Middleton se adaptasse sem esforço. Quando se casou com o príncipe William, em 2011, sua chegada à vida real foi recebida com sorrisos educados e com descendência discreta. A aristocracia, com suas hierarquias seculares e status hereditário, via sua origem como uma novidade, até mesmo como uma ameaça. A bem-sucedida empresa de artigos para festas de seus pais, Party Pieces, podia ser considerada um exemplo de sucesso moderno, mas para alguns nos bastidores do palácio era pouco mais que um lembrete de que aos seus olhos ela ainda era considerada uma plebeia. Mas Kate nunca se opôs. Ela não precisava. Ao longo dos anos, dominou os protocolos do palácio com a mesma serenidade que lhe renderam um diploma em História pela Universidade de St. Louis. Andrews.
Enquanto criava o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, ela estudou os costumes da família real, especialmente o poder silencioso da rainha. Aprendeu quando falar, como agir, e talvez o mais importante, quando não reagir. Quando chegou março de 2025, enquanto Camila se retirava discretamente das aparições públicas após as consequências da visita de Carol Kate, assumiu o protagonismo, mas não com rebeldia ou drama. Ela não roubou os holofotes. Simplesmente ocupou o espaço que se abriu silenciosamente. Seus compromissos aumentaram. Sua voz começou a ter mais peso nas reuniões de planejamento. E, mais notavelmente, seu escritório foi realocado, passando de um canto escondido do palácio para uma suíte a poucos passos dos aposentos de trabalho do rei Charles. Em termos palacianos, isso era mais do que simbólico. Era estrutural. A influência na monarquia é frequentemente medida em passos, não em palavras. Nos bastidores, dizia-se que William confiava mais na perspicácia dela. Assessores do palácio notaram uma visível união entre os dois. Suas aparições públicas agora eram mais polidas, mais estratégicas, mais igualitárias. Na primavera, William acatou a opinião de Kate em diversas decisões importantes. Ela, por sua vez, ofereceu uma perspectiva que uniu a tradição ao mundo fora dos portões do palácio. Até mesmo o guarda-roupa de Kate desempenhou um papel nessa transformação. Ela começou a reutilizar roupas antigas, misturando marcas populares com alta costura. Foi algo sutil, mas intencional. Uma mensagem real de identificação em meio à crise do custo de vida. As redes sociais, sob sua influência, também mudaram. Anúncios formais deram lugar a momentos mais delicados, fotos espontâneas das crianças nos bastidores, risos entre compromissos. A imagem da realeza estava sendo remodelada, não com rebeldia, mas com empatia. E agora, em abril de 2025, a questão não é se os Middleton pertencem à realeza. É até onde sua influência chegará. Porque o poder no palácio não desaparece. Ele simplesmente se move, e agora está se movendo na direção deles. Mas o que você acha? Será que Kate Middleton se tornou discretamente o verdadeiro poder por trás dos muros do palácio? Enquanto ninguém estava olhando, gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir e se inscrever.